pergunta do dia hoje é se você já assumiu uma dívida do ex ou de alguém da família. Se não quiser se identificar, porque a gente sabe, né? Dá aquela raiva, aquele constrangimento, mas às vezes o que você passou pode estar servindo aí uma forma importante para outra pessoa. 98884-6107 é o nosso número. Então, vamos falar então sobre esse tema que pode ser muito delicado, mas é muito importante, que é sobre as dívidas entre casais. Recentemente, o caso da cantora Lesha, que acabou assumindo uma dívida do ex-marido, levantou várias questões sobre a responsabilidade financeira em um relacionamento. Para entender como funciona a divisão de dívidas em casamentos e separações e o que a lei diz sobre isso, recebemos aqui no estúdio o advogado Manassés Lopes. Vamos descobrir até que ponto as finanças podem influenciar um relacionamento e evitar surpresas desagradáveis. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Kelsen, que alegria estar mais uma vez aqui com você e boa tarde a todos os telespectadores do Ver Mais. Nós vamos conversar hoje sobre aquele probleminha que acontece, Kelsen. Porque quando você conhece uma pessoa, o que acontece? A pessoa vai lá e te chama de meu bem. Não chama de meu bem? Chama de meu bem. E aí, na hora do divórcio, ele fala assim, eu quero os meus bens. É perfeito. E tem outro ditado que também diz que você só conhece uma pessoa quando separa. E aí o conhecimento não é tão bom, nem sempre é muito bom, né? Nem sempre é tão bom. Doutor, o senhor tem conhecimento do caso da Lesha? A gente tem conhecimento do caso da Lesha, é um caso que está repercutindo na internet, justamente porque quando você se apaixona e você, às vezes, não pensa um pouco sobre o regime de bens, que foi exatamente o caso da Lesha, isso pode repercutir na tua vida patrimonial, né? Imagina que você vai lá no cartório, você fala, olha, eu gostaria de casar, e aí vem o regime de bens como se fosse um cardápio, né? Qual desses você quer? A pessoa fala, qual que é o mais comum? Pode ser o comunhão universal, pode ser o comunhão parcial. Esse aqui pode ser bom. E às vezes, quando a pessoa faz isso, é como se ela assinasse um contrato sem ler as cláusulas pequenininhas que todo mundo fala. Porque nesse momento está apaixonada, não tá preocupada com isso. Já a gente vai falar sobre esses regimes para você não cair em pegadinha, mas antes, para contextualizar o pessoal de casa também, a gente separou então um trecho do vídeo em que a Lesha vem a público falar sobre esse caso dela. Olha só. Gente, esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Eu já tento acordo há anos. Só que eu tento acordo sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não. Essa dívida nem era minha. Porque quando esse contrato foi fechado, nem em São Paulo eu morava. Mas como eu casei, essa dívida que era do meu ex, acabou vindo para mim também. O fato é, eu tento sempre fazer o acordo, beleza, então vamos nessa proposta. Não, agora queremos mais. Estou sozinha, tentando resolver um super problema, só que eu não acho justo eu pagar sozinha, tá? Eu sou a única que estou tentando resolver, enquanto a outra pessoa lá não mexe com isso aqui para tentar resolver. Que situação, né? Ela que está acostumada aí a vir falar dos hits, das novidades, trouxe à tona essa questão particular. Bem, como a gente mostrou um lado, vamos mostrar a outra parte. Porque o MC Guimê fez uma declaração pública, fez um textão lá na internet, Tiane põe na tela, o pessoal de casa dá uma olhadinha, reconhecendo, né, pedindo desculpa aí para as pessoas envolvidas no caso, mas não assim, assumindo completamente a questão. Tipo assim, ele também está tentando ganhar tempo com essa situação, que pode ser comum a muitos outros casos, né, doutor Manassés? Porque assim, as pessoas sempre acham que enrolar, deixar a dívida rolar, elas podem se isentar da responsabilidade. Bem, mas voltando à questão do contrato ali que a gente assina sem ler. Quais as opções hoje, então, no cardápio? O que tem lá para a pessoa que vai casar? Bom, eu vou falar hoje, considerando, né, que isso aí não é uma aula, é só uma explicação. A gente tem dois regimes de bens que são os mais comuns, que as pessoas costumam casar. Um que é um pouco mais antigo, que é o comunhão universal de bens, ou seja, quando eu e você casar, tudo que era seu no passado, tudo que era meu no passado e tudo que a gente adquirir daqui para frente é nosso. Ou seja, é tudo apenas uma bola patrimonial, é como se tudo fosse dos dois, tanto passado quanto presente. E existe o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime previsto na lei. Ou seja, se você não quiser escolher um regime de bens diferente, a lei impõe que esse seja o regime. Você pode escolher diferente, que é o regime, Keltrin, da comunhão parcial de bens. Isso significa o quê, meus amigos? Tudo que você adquire com aquela pessoa a partir do momento que vocês casam
passa a ser dividido entre o casal. A questão, Keltrin, que é importante falar também, é que isso não serve só para o casamento. Imagina que você foi lá, se apaixonou por alguém, começou a morar junto e você começa a viver uma união estável. O regime de bens da união estável também é o da comunhão parcial de bens. Inclusive, as dívidas que você adquire no curso da união estável são regidas pelo regime da comunhão parcial de bens, ou seja, os dois cônjuges têm responsabilidade na hora de pagar. Tá, a partir então dessa união. A partir da união. Mas digamos que eu me apaixonei por alguém endividado. Gente, isso é só um exemplo, não é o meu caso. Às vezes eu me coloco na situação para que você entenda melhor. Muita gente acha que às vezes eu estou fazendo consulta aqui, não. Mas digamos, né, que eu me envolvi com alguém que já tinha uma dívida. E era uma dívida milionária, E era uma dívida milionária, eu não sabia. Eu não sabia, a gente vivia um tempo juntos, nos separamos. Né? Eu tenho obrigação com essa dívida? Aí vai depender do quê? Do regime de bens. Se você casou com a pessoa no regime da comunhão universal de bens, essa responsabilidade patrimonial também você responde, né? Por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que tanto o passado quanto o presente se misturam? Veja, se você tinha dívidas no passado e você casou com uma pessoa que tinha dívidas, né? O que acontece? Isso começa a integrar o teu patrimônio jurídico. Ou seja, aquela dívida que era do outro começa a ser sua. Você não tem a dívida, mas recai sobre você uma responsabilidade patrimonial. E a lei é clara ao falar o seguinte, que pelas dívidas o devedor responde com todos os seus bens. Será que isso é absoluto, Keltrin? É. Não sei, vamos descobrir no próximo bloco? Aí o que a gente precisa entender é o seguinte, será que tem bens que podem ser objeto de exclusão da dívida? Porque veja, a lei protege o sujeito, né, que realizou a dívida. Então você não vai perder, por exemplo, a minha casa, a sua casa. Não. A sua casa, se você mora nela e ela é a única casa que você tem, a lei protege você com o bem de família. Existe uma lei que protege o bem de família. Mas o seu carro, por exemplo, se você usa ele só para lazer, se você usa ele para o teu dia a dia, esse bem pode ser penhorado. Veja, o que acontece bastante na prática é que as pessoas às vezes têm uma restrição no veículo, que é o chamado renajude. É quando é enviado uma mensagenzinha do juiz mandando bloquear aquele bem. Ou seja, se você passar numa blitz, o seu carro pode ser apreendido. E aí o que acontece, Keltrin? Você precisa comprovar na justiça que você usa o teu veículo para o trabalho. Geralmente o pessoal que é Uber, táxi, motorista de aplicativo, né? A pessoa consegue a liberação do veículo. Mas em outros casos não, porque você não pode usar de bens, usufruir os seus bens em prol de credores que estão esperando a dívida. Existem os dois lados da moeda, né? E é difícil as pessoas entenderem isso. Assim como alguém tem interesse em usufruir os bens dela, o credor também precisa receber. Imagina que mais ninguém pagasse. Ninguém vai estar pagando ninguém agora. O nosso mundo viraria um colapso. Tá, mas assim, ó, quando a gente conhece uma pessoa, a gente pergunta da família, onde trabalha, onde mora. A gente não pergunta se tem dívidas. Como é que vai se precaver? Pois eu vou te falar, tu faz um checklist. Chega a pessoa e fala assim, tu está devendo para quem? É a primeira pergunta, imagina, a pessoa bem doida, imagina no primeiro encontro essa pergunta, você está devendo para alguém? Veja, Keltrin, existem maneiras de você encontrar se essa pessoa está devendo. Por exemplo, existem cartórios de protesto, inclusive aqui em Joinville, que você pode verificar se a pessoa, né, a partir do CPF da pessoa, se essa pessoa está devendo na praça, se ela está devendo para alguém. E é importante que você dê uma olhada nisso. Inclusive, você pode ir ao fórum de Joinville ou fórum da comarca da sua cidade, né, e verificar se existe algum processo judicial correndo contra essa pessoa. Veja, hoje em dia, em época de Instagram, TikTok, o pessoal não mostra muito quem eles realmente são. E é importante a gente fazer essa verificação, porque se você não vai ter uma conversa franca com o seu cônjuge, você pode estar se metendo num problema. Imagina hoje, anos depois do divórcio da Lesha, a pessoa está respondendo ainda por uma dívida do outro. Então, é bom às vezes a gente fala, esse mundo das celebridades não me interessa. É bom a gente ficar de olho para aprender, porque a gente aprende ou com os nossos erros ou às vezes com o erro dos outros. Doutor, eu vou te convidar para ficar aqui um pouquinho, porque chegaram 2 participações sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha na mensagem? Olha, já assumi uma dívida de uma ex, paguei mais de 10 mil no cartão de crédito dela. Ela disse que iria pagar. Quando terminamos nosso relacionamento, cobrei. Além de ouvir dela, ouvi dos pais dela. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação.
Então, quando a gente está falando de dívida, falamos em dívidas milionárias, mas dívida do cartão de crédito também recai sobre esse. Exatamente, Keltrin. E aí o que é interessante, né? O casamento ou a união estável, no final do dia, ele é um contrato, né? E é importante que as pessoas elas sejam racionais na hora de fazer essas escolhas. Fala assim, olha, eu posso te ajudar, mas vamos fazer um termo, então, informando que eu paguei isso, que você vai me pagar um dia. Tá, Às vezes é uma forma, né? Isso. Tem mais uma participação, então? Claro, vamos lá. Olha, eu sou a favor do casamento em comunhão parcial de bens. Valeu, Keila. Muito obrigada pela sua participação. Esse assunto eu já vi que rende muito, mas por hoje, que nem você disse em algum momento, vamos deixar para um próximo bloco, claro, para um próximo momento, para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho que esse assunto interessa muita gente. Doutor Manassés, muito obrigada pela sua presença. Keltrin, é sempre uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado você pela sua participação e fique ligado no programa do Ver Mais. A gente sempre traz bastante notícias para você e eu fico muito feliz porque hoje, Keltrin, eu estava vindo para cá e eu falei, poxa, eu vi o Ver Mais no comecinho, quando o Ver Mais começou e hoje poder estar aqui trazendo para você a informação me deixa muito feliz. Obrigado pelo convite, minha querida. Advogado e professor brilhante, muito obrigada. Muito obrigado.